Agora conseguimos. Meu telefone tava meio travando. Acho que É. era eu que. E aí? Tudo bem, Joana? Tudo ótimo. Bom te ver. Bom te ver. Como é que você tá nessa sexta-feira? Ai, tô bem. Acabando a semana. Ainda que os dias não muda nada, né? Parece que tudo Pois igual, é. né? Parece que não tem fim de semana, né? Não tem feriado, não tem final de semana, tudo igual. Mas Exatamente. estamos bem, graças a Deus. Isso que é Ó, Caio, importante. muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado um convite, né, da agência Síbaris. Nós estamos Obrigado a já vocês. no penúltimo Papo Sibarita. Amanhã acaba com o chefe Andônia Duris, do restaurante Vai fechar Moraes com chave de ouro, hein? do País Vasco. Amanhã, meio-dia. Mas hoje estamos com você. Para quem não conhece, o Caio Soter é mineiro, é de Minas Gerais, né? Aos 19 anos ele já cozinhava. E foi durante umas férias, né, na Faculdade de Direito em 2009 que descobriu seu amor pela cozinha. No Warren Miller Restaurant, do badalado clube privado Yellowstone Club, né? Em Montana, nos Sim. Estados Unidos. Aí você abandonou a advocacia, né, para se lançar Depois de diretamente alguns na anos, né? gastronomia. Aí você foi fundador também da Umami Steaks, né, que é pioneira na produção de dry age, né, da carne maturada a seco em Minas Gerais. E trabalhou com vários chefes importantes, também mineiros, como Flávio Trombino, Fred Trindade, o Felipe Ramé, o que mais? O Felipe Galastro. Atualmente ele é chefe executivo do restaurante Alma Chef de Belo Horizonte com o Felipe Ramé, né? E está também participando do programa da Rede Globo, do Mestre do Sabor, do chefe Clotro Agro. Ele estava na turma, né, no grupo do Avilés, e Sim. agora está no do Rafael Costa Silva, do Lazai, do Rio de Janeiro. Agora a gente tem 2 chefes. Pois é. Ó, Caio, antes de começar a cozinhar, né? Nós vamos fazer um arroz de quintal, estamos prontos aqui para ver a receita. Mas antes disso, conta um pouco sobre a tua cozinha, como você enxerga, quais são as bases da tua cozinha. Então, Joana, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigada a você. Tem sido muito legal esse período de quarentena para a gente fazer essas lives, né? Ontem eu recebi aqui o Dário no meu Instagram, a gente fez um prato de cozinha caiçara, tá aqui recebendo você também, é ótimo. Quer Legal. dizer, eu que estou sendo convidado no seu Instagram hoje, né? Não, não importa. Para mim é um E, privilégio. e assim, você falou muito bem aí da minha trajetória. Eu fiz um intercâmbio que eu trabalhei numa cozinha por um curto período de tempo, e aí foi aí que eu descobri o que que era cozinha, né? Uhum, O que que era cozinhar, que antes eu não fazia nada. E aí, quando voltei para o Brasil, estava no meio da faculdade, formei, né? uhum, Tinha aquela ideia de carreira tradicional, né? Que a uhum. gente pensa assim, ou você vai ser médico, ou engenheiro, ou advogado, né? E aí, depois de alguns anos, eu comecei a mexer com dry aged, por curiosidade total. Uhum. E até que eu comecei a ter contato com muitos chefes de cozinha. E aí eu vi que o meu lance era cozinhar mesmo, não era nem produzir carne, nem advogar, eu queria cozinhar. E aí, assim, teve muita gente legal me ajudando nesse caminho, né? E hoje a cozinha que eu faço é uma cozinha muito focada em exaltação dessas receitas tradicionais mineiras, dos ingredientes aqui de Minas Gerais, não só de Uhum, Minas Gerais, né? A gente brinca um pouco com ingredientes de outras regiões do Brasil, mas uhum. eu acho que sempre que eu posso, eu tento mostrar um pouquinho de Minas Gerais nos meus pratos. Acho que cada um aí tem a sua luta, né? O baiano vai lutar pela moqueca e pelo dendê, Tá certo. e até onde eu puder eu vou levar o porco e o frango e a hora pronobis, né? Maravilhoso. E eu tento encaixar em tudo. E Uhum, aí, quando a gente marcou de fazer essa live, eu pensei em fazer o arroz de quintal, porque foi o prato que eu apresentei para entrar no programa. uhum, Foi um prato que todos os jurados gostaram muito. A minha especialidade, assim, são esses arrozes caldosos, né?
com muito sabor. E ele é um prato que conta um pouquinho da história da formação da cultura alimentar de Minas Gerais. Isso é Né? importante que você conte, sim. Isso é muito legal, porque hoje a gente consome as coisas e às vezes não para pensar e por que a gente come desse jeito, né? E a história explica tudo. Minas Gerais era um lugar que era muito difícil de chegar a tudo, né? De chegar a comida, de chegar a produtos. Uhum. E por conta da exploração do ouro, a gente tinha mais gente trabalhando aqui do que a gente dava conta de produzir comida para alimentar. Certo. Tinha muita gente que vinha de outras regiões para trabalhar nas minerações e a gente não tinha comida. Uhum. Então, aqui em Minas Gerais, a gente sempre foi acostumado, né? Eu digo isso há 300 anos. Há 300 anos atrás, a gente já fazia isso, era comer mato, né? Que Uhum. são as nossas punks, que a gente come tanto, taioba, ora pronobis. A gente sempre foi acostumado a ter um quintalzinho no fundo de Isso. casa, né? Que a Uhum. gente ia plantar alguma coisa. E é aquela história de olhar para o quintal e ver o que a terra tinha oferecido para a gente comer naquele dia. Uhum. E esse prato é um pouco da representação disso. Uhum. Assim, existem várias receitas de arroz de quintal. Eu mesmo já fiz umas 4 ou 5, assim, em Uhum. momentos diferentes. Essa que a gente vai fazer hoje é com moela de frango, costelinha de porco. A gente tem a taioba, que é uma pan, que é super Uhum. proteica, é super legal, a gente usa muito aqui. E a gente vai ter o milho, que é, assim, talvez um dos ingredientes mais importantes do Brasil, eu diria, não só de Minas Gerais, né? Mas Uhum. aqui, até pelo seu cultivo fácil, foi uma das nossas bases alimentares aí durante esse período da mineração. Então Certo. é um prato que ele mostra muita coisa e conta muito dessa história. Uhum. Eu vou passar meu celular para a Ana, que está aqui Tá comigo, bom. que aí eu vou lá para a Você está na cozinha e a gente Almachefe vai. agora ou você está em Tô casa? no Onde Alma, está? ó. Está no Eu Alma. tô no Mostra o Alma Alma. para nós. Uau. Ó, o Alma tá aqui, ó, que é do lado de fora, a Sim. rua. Sim. Aqui a gente tem essa cozinha, que é uma cozinha aberta, né? Essa Que cozinha linda, hein? é onde a gente faz nossas aulas, onde a gente tem Uhum. evento. Aqui, Uhum. aquela bancada ali, ela é toda filmada, então nessas televisões dá para acompanhar o processo todo. E a gente já Vocês tá fazem com muita aula saudade, aí? Vocês fazem aula, muita né, aula. também? Sim. A gente tinha um calendário aqui de mais ou menos 10 cursos por mês. Uhum. E aí, agora com a quarentena, a gente está fazendo live, né? Uhum. Mas a gente já está morrendo de saudade de receber pessoas aqui nessa cozinha. Imagino. Olha, estão comentando aqui se tem cozinha linda. Linda mesmo. Esse é o Essa é primeiro muito andar, bonita. né, do Almachefe? Esse é o segundo andar. É o É segundo, o de tá? cima. Lá embaixo que fica o restaurante mesmo, né? Uhum. Ó, eu coloquei um fogãozinho aqui para ajudar a gente, porque aquele de lá é mais escuro. E aqui, ô, Joana, eu tenho algumas coisas que já estão pré-preparadas, né? Certo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é a nossa moela. Oh, A gente faz que ela na delícia. pressão, para ela ficar bem macinha. E aí ela dá um caldo super saboroso, né? Quanto tempo ela ficou na pressão? Essa daqui fica uns 40 minutos, para ela Uhum. ficar bem macia. Um jeito que faz muito na Europa também, né? Que é muito normal em Portugal, é confitada, né? Na banha de Sim. porco. Uhum. Deixa ela confitando devagarzinho, ela também fica uma delícia, desmanchando. Conta que você Aqui, colocou dentro dessa panela de pressão para todo mundo saber, para os nossos pros aqui leigos. a Nossos. gente tem que colocar muita coisa para dar sabor, né? A gente coloca Sim. assim, cebola e alho. Em Uhum. Minas Gerais, a gente não faz nada sem cebola e alho, né? E aí a Tempero gente é coloca. fundamental. É fundamental, cebola e alho não tem jeito. E aí a gente coloca alguns aromáticos. Então vai alecrim, tomilho, louro, para dar essa perfumada na moela. Você colocou vinho, estão perguntando? Vinho, vai um pouquinho de vinho branco. Vinho branco, tá. Ou E aí a seja, gente tem cebola, alho, os temperos, o cebola, vinho alho, alecrim, tomilho, louro e vinho branco. e E aí a sal. gente cozinha por uns 45 minutos até ela ficar bem macia. Na E panela de aí, pressão. depois a gente abre a panela de pressão e deixa o caldo dela ir reduzindo dentro da própria Uhum, panela de pressão e uhum. como ela dentro mesmo, A fogo baixo? foguinho baixo. E Uhum. aí ele Quanto vai tempo? Até ficar nessa reduzir. cor linda assim, ó. Vai mais Sim. uma meia horinha com a panela Tá, aberta. ok.
Vinho branco, vinho tinto não, vinho branco, tá perguntando Vinho aqui por branco. isso. E aí, Joana, esse daqui que é o segredo de qualquer arroz, né? Na verdade, esse é o segredo da maioria dos preparos, assim, numa cozinha, que é o caldo. Uhum. E O aqui a que gente tem leva um esse caldo? caldo, a gente fez um mix aí de frango e porco, né? Uhum. Então vai muita coisa com colágeno, pé de porco, pé de Ori. frango, asinha. E a gente coloca também um pouco de costelinha, para dar aquele sabor de carne de porco mesmo, né? E um pouco de dorso de frango. E aí, esse caldo é daqueles que cozinham por 2 dias, né? Pra gente tirar todo o sabor das Mas proteínas. nesse caldo você coloca alguma verdura, algum legume também? Colocamos. Aí a gente coloca a guarnição aromática completa. Normal, tá. Cebola, cenoura, salsão, alecrim, Uhum. tomilho, alho, Uhum. para Uhum. ficar com bastante sabor. Certo, perfeito. E aí, olha só o que a gente vai ter nesse arroz. A gente tem aqui bacon, que a Uhum. gente começa o refogado dele com bacon. Pimenta dedo de moça. Cebola e alho, né, que a gente já falou. Aqui a gente tem talo de coentro, que nesses refogados de arroz, para mim, é obrigatório ter talo de coentro, é muito Uhum. aromático. Mas é só o talo, né? Só o talo. Eu tenho aqui a folha separada também, mas Uhum. ela entra em outro momento, ela vai entrar na Certo. finalização. Aquela mais delicada, né? É, porque o talo ele precisa de um pouquinho de calor para liberar Uhum. todos esses aromas, né? E a folha, pelo contrário, ela não aguenta calor. Uhum. Então cada um entra num momento diferente. Ok. A gente vai usar também um picles de maxixe. Uhum. O maxixe que é super tradicional do Nordeste, a gente usa muito aqui no norte de Minas, né? Uhum. Que já vai chegando ali perto da Bahia. A gente gosta muito, ele vai trazer um pouco de acidez para o prato. Perfeito. Esse tomatinho sweet, a gente entra no final da cocção do Uhum. arroz, ele vai dar uma murchada, mas ele vai continuar tendo uma resistência na mordida e dar aquela estourada na boca, sabe? Então Uhum. é super Mas sensorial, assim. não foi ontem que alguém falou que o tomate não foi Pois esse ou não? é, eu falei com. Foi o Rafa que falou, né? Eu Eu tava. falei com o chefe depois. Eu falei, pô, chefe, você nem comeu. Como que você. Como que você sabe? Porque ele falou, não vou nem comer esse tomate aqui. Eu falei com ele, pô, você nem comeu, devia ter comido. Que ele achou que tava É, cru o tomate, né? Mas entendi. não tava. Uhum. Mas. E a gente tem também uma punk aqui que é a Hora Pronobis. Certo. A Hora Pronobis é uma punk mineira que a gente usa muito. Aqui é mato, ela dá em todo canto. E aí, para finalizar o prato, a gente corta ela com um aro e ela fica assim, ó, redondinha, fica super Bonitinho. delicada para a Uhum. gente finalizar o prato. Certo. E aí, do lado de cá, eu tenho uns pedaços de costelinha, Uau, que bonita, hein? linda, né? Isso daqui que é o mais lindo, olha só. Isso daqui é uma telha de milho, que a gente também vai usar na finalização do prato. Isso daqui nada mais é que aquela polenta instantânea, né? A gente faz um angu e Sim, abre um tapetinho de silicone e desidrata, até ficar assim, ó, bem crocante. sim. Então ele É uma quebra, telha, né? fica. É uma telha, fica um Tá biscoitinho, gostosa? né? Tá uma Dá um pedaço. delícia. Vou mandar pelo Sedex para você. Ó, antes de começar, explica como você fez a costela. Essa costelinha, Uhum. a gente faz ela de duas formas aqui no Alma. A forma que eu mais gosto é o seguinte: é igual o processo de fazer carne de lata, que é uma Uhum. espécie de Sim, confit, né? sim. A gente pega a banha de porco, Uhum. coloca no fogão bem baixinho, com um pouco de aromático dentro, alho amassado, tomilho, alecrim, e a gente deixa essa costelinha na banha de porco bem no fogo bem baixinho até ela ficar macia. Uhum. Isso demora aí umas 4, 5 horas. Depois a gente Uhum. retira ela da banha de porco, resfria e aí a gente frita na hora de servir. E é Uhum. o que a gente vai fazer aqui hoje. Ela tá bem Certo. suculenta, bem macia, olha só. Ó, tá desmanchando na minha mão, tá vendo? Sim. E a gente Mas vai você ainda vai fritar fritar ela, ela, então. vamos fritar. E Tá. aí a gente vai glaciar ela com um pouquinho de molho. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa que estão perguntando aqui. Vai pimenta de cheiro ou você só falou dedo moça? Aqui a gente vai colocar pimenta dedo de moça. Dedo de moça. Ah, certo. Pode ser a pimenta de cheiro também, tá, Joana? Ela Uhum. fica Tá. super aromática. Eu adoro usar também. Mas Ok. hoje aqui a gente estava só com a dedo de moça. Tá bom.
Mas qualquer uma Mas das assim, duas serviria, né? qualquer uma das duas vai servir muito bem. Eu vou pegar um pouquinho do meu caldo aqui, que é esse caldo de frango com porco, e eu vou deixar ele ali no fogão, no fogo, para ele reduzir um pouquinho, para a gente Uhum. usar ele para colocar na costelinha. E E você aí, colocou... aqui, pode falar. Não, o fogo é bem baixinho, né? Imagino. É, e aí, aqui desse lado de cá, eu vou começar o nosso refogado. Vou Azeite colocar de um oliva? pouquinho de azeite para começar. Uhum. A gente poderia usar também, Joana, banha de porco, manteiga. Aí Uhum. vai da preferência do cozinheiro, né? Perfeito, sim. E aí, eu vou começar colocando o bacon aqui. Uhum. Calma aí que foi muito para essa frigideira. Apesar de que bacon quase nunca é demais, né? Dá E aí, bom esse sabor, bacon, né? muito sabor. O Da bacon onde vai vem esse ter... bacon, Caio? Esse bacon, É de algum ele é, produtor? Uhum. ele é de um produtor aqui de Belo Horizonte, amigo nosso. Ele Uhum. é defumado, mas ele não Uhum. tem um excesso de defumação. Por Uhum. quê? Porque a gente não quer que essa defumação roube o sabor Claro, dos outros ingredientes do aqui, né? resto. Uhum. Exatamente. A gente quer que os outros ingredientes consigam brilhar. Uhum. E esse prato, ele tem uma base de refogado bem potente. Uhum. Então, se a gente usa um bacon que é muito defumado, ele vai brigar com essa nossa base de refogado. Certo. Estão perguntando se dá para usar toucinho em vez de bacon, em lugar de bacon. Dá sim. O toucinho, normalmente, ele tem um pouco mais de gordura do que o bacon. Então, o que eu Uhum. sugiro é o seguinte, depois que você dourar, você retirar um pouquinho dessa gordura para o arroz Uhum. não ficar, né, muito gordo, não ficar muito indigesto. Então, Tá. o ideal, se você for usar toucinho, ou até mesmo um bacon que tenha mais gordura, né? Porque tem alguns bacons que a gente vê no supermercado que ele é bem gordo. Uhum. Então, se for esse bacon mais gordo, o ideal é que você separe um pouquinho da gordura. Tá. A minha intenção aqui, Joana, não é deixar o bacon super crocante, não, tá? Eu quero que ele tenha Tá. essa texturazinha de carne. Ok. Então, Já dá uma eu vou, refogada, então. a gente dá uma refogadazinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu poderia reservar esse bacon em outra panela para começar o refogado, mas eu acho que Sim. não vai ter necessidade. Eu vou só chegar ele um pouquinho para o canto, vou Tá. colocar um pouquinho mais de azeite, e aí agora eu vou fazer uma das coisas que eu acho assim, mais lindas na cozinha mineira, que é dourar alho. Aqui em Minas a gente começa assim. Em outros Como lugares vocês do Brasil eu gostam. sei que a cebola Uhum. vem antes, né? Uhum. Mas aqui, ó, a gente solta bem o alho e o alho ele tem uma proteína que faz com que ele grude. Então é Uhum. importante ter uma quantidade generosa de gordura, né? Seja manteiga, seja banha de porco, mas tem que ter Pra uma ajudar a quantidade não legal de grudar. gordura, que senão ele Uhum. vai grudar demais. Todo mundo já deve Uhum. ter passado por isso em casa. Sim. Passamos. E aí, ó, o que a gente tem em Minas Gerais para impedir que o alho queime? Sempre a gente tem uma cebola. Porque quando Uhum. o alho está ficando douradinho, igual aqui, ó, que nos cantos você vê que ele já está bem dourado, a Sim. gente entra com a cebola Eu jogo a cebola. para ela interromper a cocção do alho. Uhum. E a cebola ela tem muita água, né? Sim. Então ela vai soltar toda a água dela e vai impedir que o alho queime. E Correto. aí nesse momento eu já posso misturar aqui o bacon todo. Ai, que delícia. Você não imagina o cheiro como é que já tá, viu? O cheiro já tá muito bom. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um pouquinho de pimenta dedo de moça, cortada bem pequenininha, e vou entrar com o meu talo de coentro. E aí, Joana, um negócio que eu falo muito o coentro ele é um injustiçado. Eu acho que Por ele quê? é igual o pequi. Tem muita gente que não gosta, né? E que Muita fica, gente. fala, não gosto de coentro. Mas eu falo com essas pessoas que às vezes você não gosta de coentro, mas o talo do coentro, ele tem um outro perfil aromático, né? A Uhum. folha, ela tem um sabor mais agressivo, assim. Uhum. E geralmente as pessoas usam em excesso, né? Tem muita gente que usa o coentro em excesso
Eu E aí vai amo falar, coentro. eu também amo, eu sou Mas viciado. eu preciso reconhecer uma coisa. Quando eu cheguei no Brasil, há 20 anos atrás, demorei uns anos para acostumar, sabia? É um paladar que realmente para o europeu é muito forte. É Hoje em diferente, dia, né? eu amo coentro, gosto muito. Ô Marcos, tudo bem? Você acha que coentro domina demais? Hoje em dia eu gosto. Se eu faço um peixe, faço uma salada, faço um tartar de banana e colocar coentro, fica uma coisa assim. É muito bom, né? Eu gosto. Eu Agora, adoro. Marcos, é que tem um colega aqui, ele não está gostando muito do coentro porque estraga o vinho, né? Imagino, igual que o tucupi, é isso, Marcos? Confunde o sabor? É, não ajuda que ele tá rindo, mas coentro, tucupi, como outros, né, outros ingredientes realmente não ajuda, né? Eu sou de É Barcelona. verdade. Ô, Joana, eu entrei aí com a Vamos moela. lá, sim, desculpa que estou te distraindo. Não, relaxa. Quem fizer pergunta aí, se quiser parar para responder, é só Tá falar. bom, Aqui você está em casa. Eu sei que você já obrigada. conhece o Alma desde o começo, Amo, Alma. então aqui você pode sentir em casa. Uhum, Eu entrei com um pouquinho da moela e aí a gente já começa a colorir um pouquinho esse caldo, né? uhum, Ele já começa a ficar com essa cor linda. E aí eu vou colocar uma conchinha do uhum. nosso caldo base. Certo. Para quem entrou mais tarde, que estão perguntando como foi a moela, explica rapidamente o que você fez na panela de pressão, você Ah, essa colocou. moela, a gente faz ela, eu falo que é uma receita de vó de moela, né? Porque tem muita receita que é receita de vó que eu Uhum, gosto de valorizar porque tem um motivo para elas serem tão tradicionais e uhum, fazerem tanto sucesso com a família, né? Porque dá certo. Então essa receita é super simples, é cebola, uhum, alho e a uhum. erva aromática que você tiver. Então a Ok. gente usou aqui alecrim, tomilho e louro. Uhum. E além disso, a gente coloca um pouquinho de vinho branco. Muito bem. E E a 40 gente minutos deixa de ali na panela à pressão, pressão, né? isso, uns 40 minutinhos, depois a gente abre e deixa reduzir. Uhum, Então, olha só, aqui a gente já tem o caldo, que tá ficando escurinho já, uhum. cheio de sabor. E é interessante porque a moela, ela já solta o sabor dela ali no arroz também. E Sim. aí, o que eu gosto de fazer é de pegar uma colherzinha desse caldo da moela e misturar aqui no meio também. Aquele que estava aquecendo, né? E não, não, Que tá... esse é o ah. caldo da cocção da moela. Ok. O caldo lá da panela de pressão. Uhum. Então aqui, ó, a gente já tem uma base de sabor que já é bem potente. Eu Bem vou temperado. colocar um pouquinho de pimenta do reino. E pimenta do reino quase nunca é demais, né? Uhum. Vou colocar um pouquinho de sal. E aí, esse ingrediente aqui, ó, que ele é indispensável, Joana, em qualquer comida mineira, que é a nossa conserva de pimenta caipira. Você poderia contar como você fez essa conserva, hein? Que isso é um segredo tão bom para ter em Essa é casa. maravilhosa. E assim, eu fiz na semana passada, vou até dar uma dica para quem estiver ouvindo a gente. Eu fiz a receita semana passada dessa conserva e tá salvo lá nos meus destaques do Stories. Ótimo saber isso, inclusive porque para as pessoas que não conhecem o Caio, é muito bom seguir ele, né, no Instagram, que está cheio de receitas e dicas Um tanto de interessantíssimas. receita caseira, né? É, tem muita coisa e fora que teu Instagram é lindo, né? Obrigado. E assim, e ainda tem uma coisa mais legal dessas pimentas, Joana. Vou aproveitar o momento para falar desse sorteio. Eu estou fazendo um sorteio no meu Instagram. Sim. Na semana passada, eu fiz 12 pimentas, 12 vidrinhos de conserva. E Uhum. aí, tem lá no meu feed, tem uma foto de pimenta. E aí eu vou sortear essas pimentas para o Brasil inteiro. Se ganhar alguém do Acre, a gente põe no correio. Ah, é? Acre, Rondônia, Bahia. Então, na quarta-feira que vem, sai o resultado do sorteio. Dá tempo de participar. E lá na foto que tem as pimentas, tem todas as condições para participar. Mas é Ok. facinho, é só comentar, marcar amigo, aquele negócio todo que a gente já conhece. Tá bom. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a entrar com o nosso arroz. E eu Uhum. gosto, nesse tipo de prato, de entrar com um arroz já pré-cozido. Sério? Eu nunca tinha visto. Sério. Sério? Eu acho que Mas funciona melhor, sabe por quê? Porque ele por quê? mantém o formato do grão.
Então, o que a gente faz é, a gente cozinha o arroz em um caldo Sim. saboroso, né? Mas eu entro com ele aqui pré-cozido. Mas o pré-cozimento, quanto tempo você cozinhou? Ó, aqui em Minas a gente fala que é aquele arroz da primeira água. É, a Certo. gente Sim. cozinha ele, ele fica faltando 3 minutinhos para chegar no ponto certo. Ah, tá. Então você cozinha bastante. Já tá Cozinha quase pronto. bastante. Sim. É, quase Ok. pronto. E Ok. porque isso pra gente dá uma facilidade na hora de soltar os pratos também, né, Joana? Uhum. Não, Que a claro, para o gente, restaurante é fundamental. no Mas para restaurante, a quem, mas gente para quem está em casa, a gente pode fazer o arroz, né? Incorporar já quase no. pode. Então, se a gente fosse trabalhar com arroz cru, aí o ideal Uhum. seria a gente ter uma panela com tampa, né, nesse Uhum. momento, e a gente ia entrar com o arroz cru, cobrir com água não, com Sim. caldo Sim. e deixar cozinhar tampado, né? Tá. Mas o processo ele é o mesmo. A única Uhum. diferença é que você vai gastar um pouco mais de caldo aqui, um pouco mais de tempo e tem que ser uma panela que tenha tampa, Uhum. né? Pode até ser uma panela sem tampa, mas você vai ter que ficar mexendo o tempo todo e o arroz vai soltar um pouquinho a mais de amido, que não é o que a Uhum. gente quer aqui. E tá perguntando se dá para usar carnaroli. Dá para usar carnaroli. Mas se eu fosse indicar um outro grão para esse tipo de prato, eu indicaria o basmati. Uhum. Eu acho que ele é super perfumado. O basmati ele parece com arroz agulhinha, né? Só que ele é um Uhum. pouquinho mais longo, ele é um pouquinho mais Sim. fino e longo. Uhum. E eu acho que o basmati fica maravilhoso. Inclusive na Tá. prova de ontem do programa eu usei foi basmati. É, eu lembro que te perguntaram, né? Eles É, viram, né, que era basmati. Legal, né? sim. Eles são E bons, né? eles são bons, eles adivinham bem. Ó, o nosso arroz aqui tá pronto, praticamente pronto. O que eu vou fazer agora é puxar para cá o nosso molho que estava reduzindo ali Uhum. e eu vou colocar um pedaço dessa costelinha no molho para a gente glacear ela e ela ficar com uma cor bem bonita. Tá linda Olha essa só, costelinha. Uhum. não tá bonito? Tá. Estamos todos aqui querendo comer o arroz de quintal, mineiro. Pois é, tem que todo mundo vir para esse quintal aqui que é Belo Horizonte. Ai. Ó, essa costelinha ela vai ficar ali, o molho tá bem quente, então ela vai ficar aquecendo ali. Uhum. Eu vou deixar essa panela com o arroz aqui do lado dela, que falta só a gente finalizar. Sim. E agora eu vou só dourar o milho. Ah, e essa parte é bonita também. Deixa eu só. Você acredita que eu achei uma faca aqui? Achei que não ia ter faca nessa cozinha pra mim. Cozinheiro sem faca é difícil, né? Uhum. O que eu vou fazer, Joana? Eu gosto muito de usar aquele mini milho. Você já viu? Você conhece ele? Mostra pra nós aqui. Ah. Não, esse daqui não é o Não, mini. não. Esse O é o mini sim, eu normal. conheço aquele sim. Às vezes eu Eu compro gosto de na usar o mini salada. milho, Uhum. só que o mini milho ele é mais chato de encontrar e a gente já está numa época ruim de achar ele. Uhum. Então eu gosto de pegar o milho, cozinhar e eu vou só dourar ele na manteiga um pouquinho, Tá. tá? Esse aqui não tem segredo. A gente cozinha na água mesmo Uhum. e agora é só deixar ele com aquele gostinho de milho de praia, Sim, sabe? Aquele com bastante manteiga. sim. Sabemos. Então eu vou colocar uns pedacinhos dele, Bastante manteiga, né? bastante manteiga. Eu sou mineiro, mas assim, eu tenho um pezinho na França, sabe? Eu acho que manteiga nunca é Por que você tem demais. um pezinho na França? É porque eu acho que assim, a França, é, a gente aprende todas essas técnicas clássicas, né, Uhum. francesas, e eu gosto muito de cozinha francesa. Então a Sim. minha base técnica é toda francesa. Uhum. Já passei um tempinho lá com o chefe Laurent Uhum. e, e gosto muito do trabalho dele e assim, acho que a cozinha francesa trouxe muita coisa boa pra gente, né? Certo. Sim. Com certeza. Então, ó, e sabe o que eu já vou fazer? Eu vou aproveitar que o meu arroz aqui tá quente e eu Uhum. já vou colocar uns tomatinhos. Por quê? Qual que é a ideia desse tomate? É que ele deu uma primeira cozinhada no calor do arroz. Uhum.
Então, quando a gente morder ele, Joana, ele ainda vai estar com bastante líquido por dentro, ele vai dar aquela estouradinha na boca, sabe? Sim. E eu acho isso fantástico, assim, porque é uma questão de textura diferente, né? Um pouco sensorial. A gente sentir aquele estourazinho do tomate. Então, eu sou viciado nesse tomatinho que entra nesse momento de finalização. Que o Rafa não gostou. Que o Rafa não gostou, não. Que ele não provou. É. Porque se ele tivesse provado, eu acho que ele tinha gostado, viu? Ó, o nosso milho já tá douradinho. Sim. Ele vai começar até a estourar aqui. E agora é a hora que a gente vai finalizar o nosso arroz. Eu vou colocar uma colherzinha do milho e vou deixar um pouco para colocar no final, por cima do arroz. Então vamos lá. Agora, para finalizar esse arroz, pelo menos a gente tem um gosto em comum, viu, Joana? Que é o coentro. Porque eu não consigo fazer esse tipo de arroz sem coentro. Então o meu coentro já está separado ali. Eu vou entrar com uns pedacinhos de taioba rasgada. E a taioba eu gosto de rasgar pedaços irregulares assim dela mesmo. Explica o significado da taioba Minas Gerais. É muito grande, né? A taioba aqui, ela é um desses matos que a gente come, né? Eu gosto de falar que a gente come mato porque eu acho que na gastronomia nos últimos anos virou até chique a gente falar de punk, né? Todo chefe tem uma receita com punk, mas punk nada mais é do que mato. Claro. E aí, eu Desse acho que quintal tem... das nossas avós, né? Exatamente. E aí tem alguns matos que são mais comuns pra gente, né? Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, taioba, a gente nem considera que taioba é uma punk. Porque punk, para quem está assistindo a gente e não está familiarizado com o termo, é planta alimentícia não convencional. Em Minas Gerais, não tem nada mais convencional do que taioba e ora pronobis, né? Sim. Aqui na nossa cozinha, a gente sempre coloca alguma verdura verde escura na mesa. Então, a comida do mineiro, ela é arroz, feijão, farofa, ou um porco com frango e uma verdura refogada. A gente sempre refoga uma verdurinha no alho, só alho e verdura, sabe? Então, isso aqui faz muito parte do nosso dia a dia. Desengordurar também, né? Paladar, Oi? deixar. Para desengordurar o Total. paladar, né? Exatamente. E a nossa comida aqui, ela tem uma fama, né, de ser uma comida pesada. Mas a comida Muita mineira... fama, Muita infelizmente. fama. Mas assim, eu sei que você conhece muito a comida mineira, a cozinha daqui, né? E esses grandes cozinheiros que a gente tem aqui fazendo a cozinha contemporânea, né? O Léo mesmo que está no programa. E quando a gente segue alguns processos aí de cozinha clássica, quando a gente desengordura um caldo, né? Quando a gente prensa uma barriga, você vai lembrar da barriga lá do Trindade, né? Sim. Quando a gente faz isso, a comida fica muito mais leve. Sim. Então, a comida mineira, eu acho que uma coisa maravilhosa é ir almoçar no Chapuri. Porque o Chapuri é um lugar aqui em BH que tem uma comida mineira tradicional, mas ela não é pesada, ela não é indigesta. Porque ela é feita do jeitinho certo, respeitando todos os processos. Então, é bom a gente desmistificar isso aí, né, Joana? Totalmente. Você tem o chefe aqui, Luiz Felipe, do Ivai, assistindo você. Que maravilha. Jantei lá no Luiz há 1 ano e pouquinho atrás. Maravilhoso. Você gostou? Adorei. Que bom. Joana, eu desliguei o fogo e agora eu vou entrar com as folhas de coentro e eu gosto de colocar elas inteiras mesmo, nesse tipo de arroz. Já com o fogo desligado, um pouquinho de suco de limão. Eu gosto muito de usar o limão capeta, que a gente chama aqui, né? Mas ele tem vários nomes ao redor do Brasil. Tem limão cravo, limão rosa, limão galego, né? Eu acho que ele tem um bom equilíbrio entre perfume e acidez. Então eu acho que ele é, assim, o limão mais gostoso que existe, viu? E agora a gente vai finalizar. Vou pegar um prato aqui pra gente montar esse arroz bem bonito. Prato bem bonito. Vamos montar muito importante essa montagem agora, né? É importante demais. E é legal a gente usar um prato que
que conta uma história também, né? Que valoriza. Lá no programa eu servi numa panela de ferro. Eu Porque aqui vi. em Minas a gente tem mania de servir panela na mesa, né? É que a panela também aguenta, né? Né? Aquecido. Então Exatamente. é importante isso, né? E aqui eu quis servir num prato para a gente mudar um pouquinho. Uhum. E aí é importante a gente ter um pouquinho de cada coisa, né? Porque são muitos elementos. Esse prato é um prato que ele é caldoso, então tem que ter um caldinho Então tem que para comer de mais. colher? Não, você não vai precisar comer de colher, porque no final das contas não vai sobrar caldo no prato. Ele não pode virar uma canja, sabe? Assim, com caldo em excesso. Uhum. Ele é um pouquinho mais caldoso do que um risoto, por exemplo. Uhum. Estão perguntando se você pode ser substituída a costelinha por suano. Pode, fica uma delícia. Uhum. Um outro corte que fica muito legal do porco é o copa-lombo. Fica uma Uhum. delícia. Vou colocar essa Olha, costelinha aqui com uma colheradinha de molho por cima. ó, que bonito. Uau. Vamos colocar a telha de milho. Coloca uns 2 pedacinhos. Para quem chegou atrasado, estamos no arroz de quintal do Caio Soter, do restaurante Alma Chef de Belo Horizonte. Tá quase no final do prato. Uma Quase delícia. terminando. Vou colocar um pouquinho de milho. E aí a gente vai finalizar com Ora Pronobis, que tem essas moedinhas lindas que a gente cortou. Que você fez no arinho, né? Que a gente corta no aro, fica super delicado. E aqui em Minas tem um negócio que a gente é viciado também, que é cebolinha. E aí aqui, como a gente está dando uma roupagem nova, né? A gente usa cibulete, que fica mais delicado, mais bonitinho. Traz esse verde no prato também. Você colocou a cibolete toda junta por uma questão de estética, assim? É, eu acho que fica mais bonitinho. Ok. E aí, para finalizar, uns 2 pedacinhos de picles de maxixe. Ai, conta Que esse vai picles como você trazer... fez, que é uma coisa tão legal também para fazer em casa e E eu ter. sou viciado em picles, viu, Joana? Eu acho que todo prato meu eu coloco um picles. Uhum, Picles é super fácil. O jeito que eu faço, né? Tem vários jeitos de fazer picles. uhum. Eu faço uma solução líquida que eu vou colocar vinagre, açúcar, sal, água e alguns aromáticos. Eu gosto muito Mas de colocar isso em partes semente... iguais? Não, Não. Ó, vou não. falar minha receita aí para quem quiser anotar. Tá bom. São 300 ml de água, 75 ml de vinagre de vinho branco, Uhum. 40 gramas de açúcar, 8 gramas de sal. E Certo. aí, o que eu faço? Eu esquento essa solução no fogo com alguns aromáticos. Eu gosto muito de semente de coentro, é legal colocar um alho amassado, alecrim, tomilho, o que você tiver em casa. Uhum. Porque até nessa época que a gente está, não dá para ficar indo no supermercado todo dia, né? E De aí, jeito nenhum. de jeito nenhum. Aí você vai pegar um vidrinho desse de conserva e vai colocar aqui Uhum. dentro o que você quiser transformar em picles. Pode ser Uhum. cenoura, pode ser maxixe, pode ser Sim. pepino, né, que é o picles mais Pepino. tradicional, Uhum. né? E você pode colocar inteiro ou você pode colocar fatiado já. Uhum. Quando a minha mistura começar a chegar na fervura, quando começar a dar bolha nas laterais, né, não é aquela fervura em plena ebulição não, que é bolha Não, forte. antes. Antes, né? Aquela bolhazinha na lateral, que a água está em 92 graus, mais ou Uhum. menos. Aí a gente tira do fogo, despeja o líquido dentro do potinho de conserva e fecha. Super simples. E Eu fazia. aí, o ideal é a gente comer depois de uns 2 dias, para pegar bastante acidez. Ou mais, né? Também, Ou se comer. mais. Aí você É fica. é a partir de 2 dias, né? Sim. Joana, Amo é picles isso, ó. também. O prato tá lindo. O que você achou do nosso arroz Mostra de um pouquinho quintal? mais de longe pra gente ver como ficou. Assim, Olha lá. aí. Olha que lindo. Vou colocar aqui que está mais iluminado. São muitas cores, né? E aí tem muito sabor diferente aqui no meio. O A maxixe também gente... dá um toque, né? Ah, eu amo maxixe. Eu acho ele lindo Uhum. e o sabor dele é muito especial, né? A textura dele, né? É, eu gosto muito. Ô, Joana, eu já tô doido para você vir aqui no Alma para eu fazer esse prato para você, hein?
Todos nós queremos ir no Alma. Pois é, que esse prato ele Pra te passou. ver, Você pra tá sair de conhecendo ele só pela casa internet, né? e comer esse arroz de quintal maravilhoso. Escuta, vamos aproveitar que temos mais uns 10 minutinhos para a gente conversar um pouco. Claro. Muito obrigada por essa receita maravilhosa. Vou virar aqui para eu olhar para você agora. Se depois Pronto. alguém quiser a receita, a gente pode passar, né? Alguém pedir. Claro. Se bem... Essa receita, inclusive, ela tá lá no site do G-Show. Ah, então perfeito. Então as pessoas podem acessar e pegar a receita lá. Pode E sim. cada É um só fazendo a adaptação. quem digitar no Google Caio Soter arroz de quintal, Uhum. Já vai sai. aparecer esse link. Tá certo, muito bom. Escuta, deixa eu te perguntar. Bom, a primeira coisa que eu também fico bem curiosa de saber, como foi esse estalo da advocacia para a cozinha? O que te deu? O que realmente foi tão determinante, fora essa visita a Montana, nessa cozinha? Teve alguma coisa a mais que você falou? Não, eu preciso mudar de vida. Essa é a minha vida. Joana, o que acontece? Quando eu trabalhei lá no Warren Miller, né, lá em Montana, foi muito legal, porque esse restaurante que eu trabalhava, ele fica dentro de um clube privado, que é o Yellowstone Club, que é um clube, assim, acho que ele é o clube mais exclusivo dos Estados Unidos, né? O Bill Gates tem casa lá, todos os artistas de Hollywood. Então, assim, foi muito legal poder cozinhar para essas pessoas, né? E eu tinha 19 anos de idade. Quando você tem 19 anos de idade, tudo é legal, né? Tudo. Então, eu comecei lavando prato e eu achava o máximo isso. E aí, eu pedi para o meu chefe me dar uma oportunidade de eu chegar mais cedo e começar a acompanhar os cozinheiros no Mise en Place. E aí, eu chegava lá, tinha aquele sacão de ostra para abrir, né? Que nenhum cozinheiro queria abrir ostra, e eu achava o máximo poder abrir aquelas ostras. Eu achava o máximo, porque eu não sabia fazer nada daquilo, né? Então, assim, eu aprendi, abrir uma ostra. Aí eu lembro que tinha um prato no cardápio que era com ostra empanada e frita. Eu falava, nossa, nunca imaginei que podia empanar uma ostra, né? Porque eu moro em Minas Gerais. Minas Gerais fica a 600 quilômetros do mar, né? Então, assim, eu tive contato com algumas coisas que me chamaram muita atenção. Só que naquela época, a gastronomia não era desenvolvida como é hoje. Eu não via isso como uma possibilidade de profissão, né? Então, eu voltei para o Brasil, e eu virei o cozinheiro da turma, né? Da minha turma de amigos, da minha família. Sempre fui eu que fazia a ceia do Natal junto com minha avó. E eu sempre cozinhava para os meus amigos, o churrasco. Mas eu não via isso como uma possibilidade de profissão. Era muito distante para mim. E aí, em 2017, quando eu acabei abrindo a Umami, né? Steaks, fazendo dry aged, que foi por acaso, eu estava vendo um documentário que é o Steak Revolution, que mostra a câmara de maturação do Peter Luger, que é aquele restaurante do Brooklyn, né? Sim. E aí eu não sabia o que era dry aged, porque em 2017, até o Debete mesmo, ele estava bem no começo, assim. Claro. E aí eu fiquei muito curioso para saber como que era o gosto daquilo. Muito recente tudo, né? Muito recente. E não tinha em BH ninguém fazendo. Então eu comprei uma geladeira no Mercado Livre, uma geladeira usada, velha, e comecei a produzir dry aged em casa. Na casa de um amigo, que acabou se virando meu sócio. E aí, deu certo, a gente começou a vender e eu comecei a ter contato com vários chefes de cozinha, que eles compravam minha carne, né? Para colocar no cardápio dos restaurantes. E aí, assim, alguns deles me chamavam, vamos fazer um evento. Aí começou aquela onda de churrascada, né? Desses eventos de brasa. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com alguns deles nesses eventos, eu comecei a ver que era aquilo que eu gostava. Eu me reconectei com aquele Caio de 10 anos atrás, né? Lá que estava lá em Montana abrindo ostra. E eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Só que eu estava num momento que era um pouco difícil de dar esse passo, porque eu já era advogado, eu tinha o meu escritório. Então eu ficava assim, cara, será? Porque a gente tem essa imagem que o cozinheiro ele tem que ir para a Europa, ficar lá 3 anos, né, em restaurante Michelin, para depois começar a dar passos. E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu vou dar conta de dar esse passo? Porque eu pensava que eu já estava velho para isso, sabe? E aí teve um caso que foi muito decisivo assim para mim, que eu acho que é muito emblemático, que foi o seguinte: eu formei na UFMG,
né, que é a federal daqui de Minas Gerais. E aí eu estava fazendo um projeto de mestrado. E eu tinha uma data limite para entregar o meu projeto de mestrado. E era uma segunda-feira. E aí eu precisava do final de semana para finalizar o meu projeto, revisar e tudo mais. E nisso, o Flávio, do Chapuri, me ligou numa quarta-feira e falou, cara, você quer ir para Tiradentes comigo? Que vai ter um festival, eu estou precisando de alguém para me ajudar no menu degustação. Aí eu fiquei, cara, se eu for com ele... E era para voltar na terça. Falei, se eu for com ele, eu não vou conseguir entregar meu projeto. Só que naquele momento foi muito fácil para mim essa escolha. Eu não cogitei não ir com ele. Eu falei, ano que vem eu faço esse mestrado, né? Que abre uma vez por ano as vagas. Falei, ano que vem eu faço. E eu fui com ele para Tiradentes. Vai ter E aí, oportunidade também, né? foi maravilhoso. E aí, quando eu voltei para BH, eu falei, cara, o meu inconsciente já está me falando que é isso que eu quero. E aí eu comecei a direcionar mesmo a minha vida para isso, né?